eu acho que daqui para frente eu já não tenho teto. E como você falou, dentro do hospital eu atingi meu platô, meu teto. Dali para frente eu não ia conseguir. E existia uma questão, os preços eram, entre aspas, tabelados entre os diferentes profissionais, porque eu atendia num grupo, né? Um grupo tinha 11 gastroenterologistas, né? Então, existia um acordo interno que o preço era, entre aspas, tabelado para todos, para não ter problema, né? Então, ali eu estava preso dentro daquela estrutura, né? Hoje eu vejo que eu não trabalho menos, eu trabalho tanto quanto, ou se não até mais, como um empreendedor, tá? Dentro do meu negócio, a satisfação é muito maior. Acho que retorno para os pacientes, eu vou especular, né? Mas acabo entendendo que também seja maior e perspectiva de aprender mais e de crescer mais. Agora não tenho teto. Agora, na verdade, eu vou buscar o céu, né? Assim, porque eu não tenho teto. Porque eu vejo a oportunidade de crescimento além do platô que eu já tinha alcançado. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Aqui é mais um CVM Talk. CVM Talk é uma linha editorial aqui do CVM, onde a gente entrevista um aluno CVM, um médico, uma médica, que está aí na jornada do atendimento particular, utilizando a nossa metodologia, o método CVM. Hoje a gente tem aqui a honra, o prazer de estar com o Dr. Rodrigo. Ele vai já se apresentar aqui para vocês. Ele vai contar um pouco da trajetória dele e a intenção real é te inspirar com a história dele e também que você possa aprender, que você possa pegar insights valiosos diretamente do campo de batalha do Rodrigo. Rodrigo, primeiramente, gratidão mais uma vez aí por estar aqui com a gente. Semana passada a gente teve uma conversa, né? Fez uma consultoria. A intenção era te ajudar, te dar um direcionamento. E hoje a ideia é o contrário, né? Você ajudar a gente, ajudar, né, a nossa audiência aqui com a sua história, com o seu conhecimento, com a sua experiência, tá bom? Então, obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade, pelo seu conhecimento. Já se apresenta para os colegas e já também emenda respondendo a primeira pergunta. Onde e como você conheceu o CVM? Oi, Sidney. Então, boa tarde para todo mundo. Então, eu sou o Rodrigo, eu sou de Santa Catarina, mas fiz minha faculdade de medicina aqui em Curitiba, falo de Curitiba hoje. Minha formação inicial foi em clínica médica, na sequência gastroenterologia, e desde 2005, 2006 eu atuo em gastroenterologia aqui em Curitiba, onde eu conheci o CVM no tráfego pago. No tráfego pago. A minha transição entre um consultório de convênios e consultório particular, ela já é longa. Eu fui revisar isso pelo menos desde 2014, venho fazendo essa transição, então vão lá uns 7 anos fazendo transição. Ao longo de 2021, eu e minha esposa, a gente montou o nosso consultório. Eu não conhecia o CVM ainda, era no meio da pandemia, eu fiz essa migração, então, da onde eu atendia, que sempre foi dentro de hospital, dentro da estrutura do hospital, para um consultório privado, fora do hospital. E então, eu pensei assim, preciso melhorar. Estava difícil, consultório para todo mundo, não fazia telemedicina naquela época, tinha objeções à telemedicina, até da forma como ela existia, por desconhecimento, né? Por puro desconhecimento. E num primeiro momento, eu falei assim, vou dar uma olhada sobre marketing, que é onde todo mundo acho que começa, né? Quero ver sobre marketing, né? E acabei encontrando alguns cursos que falavam do Google, né? Como uma forma, uma estratégia de marketing usando o Google Ads. E aquilo, na verdade, fazia sentido para mim, porque eu tinha vergonha, como todo mundo, de estar aqui, ó, como estou agora, tá? Da exposição, que é justamente o contrário, né, do que o CVM comenta. Mas, ao mesmo tempo, aquilo não me parecia suficiente. Era um anúncio, né? Simplesmente uma venda de anúncios, né? Para tentar otimizar a agenda. E um dia, de bobeira, passando lá nos stories. Então aparece, acho que até já tinha comentado com você, um vídeo que vocês fizeram, né? Um desenho, né? Colega médico, te falaram que você leva, sei lá, 10 anos, né? Para conseguir atender particular. E foi essa frase que me capturou. Peraí, deixa eu ver o que ele está falando aqui, porque logo que eu saí da residência e que eu comecei a atender, eu escutei essa frase. Você vai levar 7 anos para conseguir atender particular. Nesse período, você vai ter que atender convênio, como todo mundo atende.
E, na verdade, isso foi uma subversão da verdade, né? Peraí, como não precisa de 7 anos? Como não precisa de 10 anos para viver do particular? E aí, então, que eu comecei a acompanhar o CVM e teve como é que se chama? Um workshop, né? Participei do Workshop. workshop e falei, ó, aqui, ó, o que que eles estão falando? Peraí, como que é? E Deixa eu entrei na saber mais, deixa turma, eu conhecer melhor, é, né? entrei na turma 11, se não me engano, foi em agosto de 2021. E eu estava com o consultório em andamento naquela altura, já meu consultório privado em andamento, né? Fazendo uma transição de um regime de atendimento dentro do hospital para um regime de atendimento fora do hospital. A minha motivação para sair do hospital foram múltiplas. E hoje, escutando o que vocês comentam, o que vocês ensinam, eu falei assim, puta, tinha todo sentido em sair da onde eu estava. Eu estava numa zona de conforto, atendendo dentro do hospital, em que não paga luz, não paga telefone, não paga secretária, não paga papel, limpeza, não paga nada. Você vai lá para atender e sai. É um comodismo, né, que existia. Sim. Mas, ao mesmo tempo, não era minha casa. E mais que uma vez eu já me vi ameaçado lá dentro, tá? Eu estou naquele hospital há 20 e poucos anos, mas eu me vi ameaçado lá dentro de um dia para o outro não ter aonde atender, tá? Essa foi uma motivação. A segunda, com certeza, foi a pandemia, né? Porque atendendo dentro do hospital, apesar de os fluxos serem totalmente distintos, né, de quem vai para um atendimento eletivo ou de emergência, o movimento despencou, né, quase pela metade. Variou mês a mês, mas despencou quase pela metade e a duras penas foi aumentando devagar. Eu pensei assim, existe muita objeção, algumas facilidades, mas muita objeção para os pacientes frequentarem o consultório necessariamente dentro do hospital. Eu falei assim, está na hora de eu me aventurar fora do hospital, né? Outros colegas já tinham me sugerido isso, né? Mas eu resistia, mas fui, na cara e na coragem, sem CVM, fui. Mas E o CVM entrou, então, em agosto, né? E de lá para cá, lentamente, fui incorporando técnicas, né, que eu vi que fazem todo sentido para quem quer um negócio sustentável, né, a médio ou a longo prazo. a gente pode fazer uma pausa, porque você trouxe muita coisa aí que eu queria aprofundar um pouquinho Pode. mais. Você trouxe aí nessa primeira fase da sua trajetória, Rodrigo, algumas coisas que são virada de chave mesmo, assim. Você trouxe algumas viradas de chave. A gente poderia já ir direto para a parte boa, né, para você falar dos seus resultados, que melhorou e tal, mas eu, depois de 3 anos, né, vivendo, respirando isso aqui que eu estou fazendo agora, né, que é lidando com carreira médica, principalmente para o particular, eu entendi que não é aí que está o segredo. O segredo está aqui, nessa primeira parte. Está em frisar o quanto que é difícil quebrar essa primeira barreira. Essa primeira barreira é o mais difícil para a gente. Sempre aquela dúvida, é sempre aquele dilema que a gente tem, né, como ser humano mesmo. Conveniência versus comprometimento. E é uma coisa que a gente, inclusive, né, no módulo de consulta, enfim, sempre que pode, a gente transmite isso para vocês de você precisa também lidar com o seu paciente dessa forma, de educá-lo que, salvo raras exceções, o atalho geralmente não vai trazer um resultado duradouro. Então, por exemplo, teus pacientes, eu imagino que eles querem um remédio para tirar a dor, para tirar a constipação, para tirar a diarreia, para tirar, enfim, alguma disfunção, alguma patologia do trato gastrointestinal, eles querem um remédio, uma pílula para tomar uma vez, dose única, se for possível. Eles não querem mudar o estilo de alimentação, eles não querem fazer atividade física, eles não querem fazer o acompanhamento, eles não querem, porque é do ser humano. E quando a gente entende que é do ser humano, não é o seu paciente não é especial, não é do ser humano. A gente sempre, o nosso cérebro, quando a gente vai estudar sobre comportamento humano, né, sobre vendas, tudo é venda, né? A gente entende que tudo isso está no nosso DNA, está no nosso cérebro. A gente foi programado para isso. Por quê? Porque lá atrás, Rodrigo, a gente precisava. Já assistiu os Croods? Eu já recomendei os Croods para você. Já, Já assistiu? já. Uhum. Cara, é aquilo. Os Croods mostra isso. Tipo, naquela época, o cérebro, a gente comia, sei lá, uma vez a cada mês, tipo. E aí, porque a gente tinha que ficar intocado na caverna para poder sobreviver. Então, o cérebro, ele foi moldado para a gente ser preguiçoso mesmo, para a gente buscar a conveniência. Ele quer isso, o cérebro quer isso. O cérebro não quer fazer atividade física, o cérebro não quer
sair da zona de conforto, ele, pelo contrário, ele vai te sabotar, ele vai buscar argumentos muito convincentes para dizer, faz isso não, tá tão bom dentro do hospital aqui, ó, tu não paga um papel, entendeu? Não escuta. Aí a gente volta para aquela, sempre que eu tô trazendo isso agora, o diabinho e o anjinho, né? O diabinho aparece, né? Rodrigo, para com isso, cara. Você tá aqui, olha, você não paga nada, você não tem trabalho nenhum, chega, atende seus pacientes, tudo pronto, até o cafezinho a menina da recepção traz, entendeu? Você só atende seu paciente e vai embora. Aí o anjinho, que, né, fazendo analogia aqui, a gente se coloca como anjinho, né, que a gente não é besta. Aí vem o anjinho e fala assim, cara, mas e no dia, até quando você acha que vai durar essa conveniência? Porque é isso, né? Tipo, a gente brinca com essa parada do anjinho e do diabinho, mas é uma coisa muito séria, né, Rodrigo? Tipo, a gente tem vários casos, várias histórias aqui de colegas, cara, que investiram 20 anos da vida, 10 anos da vida, da carreira médica, se dedicando de verdade, corpo e alma. Às vezes, por exemplo, tem a história do Pedro Amaral, cara, que é de cortar o coração, assim, tipo, ele dava 90 horas de plantão, ele vivia na UTI, sabe, tipo, como neonato, UTI neonatal, e quase uma década se dedicando a aquele vínculo específico, e ele foi demitido sumariamente enquanto ele estava de plantão, sabe? Histórias de colegas que tinham 70%, 60%, 70% do faturamento de um determinado plano, e da noite para o dia o plano disse que não queria mais aquele, que ia descredenciar aquele médico. Sidney, mas eu sou concursado, eu sou servidor público. Cara, uma das coisas que me fez, assim, a minha história pessoal, né, que eu fiquei muito triste com o serviço público, foi que eu descobri que numa canetada, o presidente da República e a Câmara muda tudo. Por exemplo, se eu fosse seguir carreira no serviço público, no meu cargo que eu tinha na Universidade Federal aqui do Amazonas, cara, eu ia me aposentar com 30 mil reais se eu fizesse doutorado, seguindo carreira, tudo bonitinho, 30 e poucos mil reais. Inclusive, uma colega que trabalhava comigo aposentou recentemente agora, 30 mil reais, doutora e tal. Bacana, poxa, legal. Acho que uma vida de sacrifício, né, de doação para o serviço público é justo, né, pelo trabalho que ela fez e tal. E aí eu entrei no serviço público em 2013, Rodrigo. Em 2012, a então presidente Dilma, num decreto, mudou a regra da aposentadoria. Não sei se você sabe disso. Talvez a gente esteja prestando um serviço de utilidade pública para as pessoas que eu demorei, que eu não sabia. E que isso foi uma das coisas que, inclusive, me motivou a sair do serviço público. Porque de 2013 para cá, quem entrou de 2013 para cá no serviço público federal não aposenta mais com o teto. Você pode estar ganhando lá, ó, 30 mil reais. Quando você for aposentar, você vai aposentar com o teto da Previdência do INSS, que hoje é 5 mil reais. Então, assim, ó, não existe estabilidade. Não existe esse negócio de eu estou seguro. Não existe. Né? Tem vários países aí que quebraram e servidores públicos foram demitidos. Tem estudos na Câmara do Brasil hoje falando, estudos não, leis tramitando para ter uma coisa chamada demissão voluntária. Então, assim, às vezes, e aí a gente traz muito essa parada do propósito, né, Rodrigo? Cara, por que você faz o que você faz? Você está mesmo no serviço público, muitas vezes, porque você precisa ou porque você gosta, porque você quer contribuir, porque você se sente bem ali? Você está atendendo o plano porque você gosta ou porque você precisa? E você está construindo riqueza para quem? Para você, para os seus pacientes ou para um terceiro? Você está, muitas vezes, sendo humilhado, muitas vezes não tendo as condições adequadas para servir a quem? Você está servindo de verdade ao seu paciente? Você está servindo à medicina que você se propôs a seguir? E eu acho que é essas perguntas poderosas, né, que a gente faz aqui, que acaba refletindo em pessoas como você, que estava ali no momento, né, que, pô, você não falou, mas o Rodrigo está fazendo doutorado, tem toda uma carreira acadêmica, tem toda uma dedicação, tem toda uma história e tal. E falando de faturamento, você podia estar muito bem, mas a pergunta é, né, o quanto lá dentro da sua essência, daquele garoto que escolheu fazer medicina, né, que fez o seu juramento não só para Hipócrates, mas para os pais, para si mesmo, e que agora tem um legado aí para deixar para os filhos. O quanto aquele sonho daquele garoto estava sendo realmente colocado em prática, né? E o quanto você estava realizando o sonho, ou pelo contrário, o quanto você estava realizando o sonho de uma outra pessoa. Eu acho que isso que é importante, né? A gente parar para pensar, a gente parar para fazer essa reflexão. E aí eu não sei se a gente está se conhecendo mais agora, mas eu tenho certeza que algumas dessas perguntas, algumas dessas reflexões você fez, né? E aí eu queria, né, devolver para ti, né, essa bola, né? Você
porque você falou das motivações, né? Você estava ali, né, construindo sua mansão, entre aspas, em terreno alugado, né? Que é o que a gente fala aqui. Mas eu acho que no seu caso teve mais motivações, não teve, não? Eu queria que você falasse um pouco disso. Teve sim, acho que a conversa inicial ainda é essa de propósito mesmo, tá? Assim, o que te faz sair da cama feliz todos os dias, independente de ser chuva, se um dia de chuva ou um dia de sol. E nunca tinha pesquisado, nunca ninguém tinha falado, nunca ninguém tinha comentado isso comigo, assim, que diabo de propósito é esse, né? O propósito é atender, né? Mas não. E quando entrei na turma do CVM, acho que uma das primeiras mensagens, né, tem uma lista de livros ali que você indica. Eu falei assim, Adriana, manda a lista aí para eu ver o que ele fala, né? Assim, não dá para acompanhar a quantidade de livros, é difícil, né? Mas enfim, o primeiro livro da lista que você passaria para sua filha, né? Acho que era esse o nome da lista. E tava lá, O Velho e o Menino, né? Assim, que acho que foi o meu melhor livro do ano passado de ter lido. E as coisas foram se encaixando. Então, a partir de agosto, setembro, que eu comecei a ler e perceber, enfim. Hoje eu entendo que o meu melhor lugar, o meu propósito é dentro da sala com o paciente. Não é em qualquer outro lugar. Não é no corredor do hospital, não é no palco, independente do palco, da universidade, da aula, do laboratório. Meu melhor lugar é dentro do consultório, é ali que eu faço a diferença. E assim como você já falou, que você faz sorrindo, né? Você trabalha no CVM sorrindo e o tempo passa e você nem percebe. Esse é o espelho que eu faço para mim ou de mim dentro do consultório. Ali o tempo não passa, e atraso, né? Sempre atraso, né? Por conta disso, tá? Ali eu trabalho de dia à noite sem parar, porque eu descobri que é ali que eu vou fazer diferença, tá? Então, aí sim, o sair de um ambiente em que eu não controlava a estrutura, a forma, tudo, não controlava nada, para um outro ambiente, em que agora vai ser feito, entre aspas, do meu jeito, né? Meu consultório, minhas regras, fez toda a diferença, porque casou, alinhou diretamente com o propósito. E eu comecei a perceber que as duas coisas caminhando juntos, eu melhoro o atendimento. Se vai melhorar a resposta, não sei, né, dos pacientes, mas eu melhoro o atendimento, e isso faz diferença, tá? O sentido de gratidão, né, especialmente do paciente, né, acaba sendo um sentido, já existia, né, mas o cuidado integral, que seja, né, que a estrutura do consultório hoje consegue fornecer, é impossível de eu fazer em outro lugar em que eu não controlava, tá? E é ali que eu consigo melhorar o que eu já fazia. A gente conversou um tempo atrás por mensagem sobre a consulta, né? Acho que eu tinha comentado com você. A minha consulta era boa. Eu sempre achei que a minha consulta era boa. Tanto que esse módulo de consulta, esse eu assisti 2, 3 vezes, assim, sabe? Pera lá, anota aqui. Então, escuta de novo. Como é que é? E a hora que eu estruturei isso, né? Falei assim, vou testar. Eu achava que a minha consulta era boa, mas não era, tá? Até conseguir colocar em prática o que eu aprendi, principalmente na consulta centrada no paciente, né? Assim, faz toda a diferença, tá? E um pouco ao contrário da sequência de que vocês ensinam, começa você falando do pai, da consulta, do consultório. Para mim, o primeiro tem que ser a consulta. O principal elemento, acho que seria a minha ideia, a consulta, é ali que a gente faz a diferença, tá? O pai é a consequência, o consultório é o espelho, né? O consultório é o espelho do atendimento fora. E o marketing, que eu ainda não faço, né? De uma forma oficial, ainda não faço. Estou atrasado, tá? Vou começar. Prometo que esse ano eu vou entrar. Ele até então não alimentava, o meu marketing era boca a boca. Era um encaminhamento de outros pacientes de boca a boca, que sempre fez o consultório girar, né? Tem um movimento. Eu digo, o marketing tem que vir por último mesmo. Como você tinha comentado, muita gente entra pensando em marketing, ele tem que vir por último. Você tem que melhorar você primeiro, o ambiente em torno de você, o teu serviço, para depois você ter um marketing que faça sentido com aquilo que você está propondo, tá? Eu até sugeri, inverte a ordem, comece pela consulta, e fazer na consulta, e dali para frente é o que vai. Então, foram muitas mudanças. Então, alinhou, de fato, alinhou propósito identificado com estrutura, tá? Então, é ali que eu tenho que ficar. Agora encontrei meu lugar. Que massa. Tá anotado aqui, tá? Tá anotado. Até porque a gente, já dando um spoiler aqui para ti, a gente está trabalhando nos próximos dias para entregar para vocês a rota dos mentorandos, e a gente tem a rota do CVM, mas a gente vai reformular exatamente colhendo essas informações do campo de batalha.
faz muito sentido. Rodrigo, aí eu queria te perguntar, você conheceu ali o CVM, pô, deixa eu conhecer mais, participou do workshop, e aí eu tenho que te fazer uma pergunta que é importante para a gente conectar com outros colegas que possam estar passando por isso agora. No primeiro momento, você olha e vê assim, isso é bom demais para ser verdade, né? E aí você vai vendo, vai acompanhando, vai vendo as coisas faz sentido, aí a gente indica, a gente fala de literatura, aí tu vai atrás da literatura, aí tu encontra, aí depois tu vai, a gente mostra depoimentos das pessoas que estão mudando, estão conseguindo mudar a própria vida, aí você acha que é à toa, e você vai lá e confirma que não é à toa. Pergunta para ti quais objeções você teve para decidir entrar no CVM, para decidir usar essa metodologia para viver de consultório particular? Objeções. E como que você resolveu essas objeções? Acho que, deixa eu lembrar, eu mandei um direct pro JP, para eu saber se ele existia, se ele era de verdade. Então, a gente conversou rapidamente, ele assim, não, é isso aí, e quebrou ali. A minha objeção ali tinha zero. O próximo, é claro, né, assim, preço, né, eu não sabia, né, como que era, como que ia custar, mas a hora que você falou, você, isso tá barato demais, e lá, pum, à vista, 1 ano de CVM, porque o investimento valia a pena. Eu entrei com uma confiança tremenda na proposta do que vocês estavam para ensinar. Nem levei muito em consideração o que os outros estavam falando. Os depoimentos da Irlena também foram bem interessantes, né? A forma como ela se inseriu durante a pandemia. Mas ao final do workshop, eu vou falar assim, da linha editorial ali, do que vocês estavam se propondo a ensinar, aquilo fazia muito sentido para o momento em que eu estava me dirigindo, né, pro rumo que eu estava tomando. Falei assim, ali eu não tenho mais objeção. Falei, é aqui que a gente vai investir. Show. Eu até anotei aqui a palavra momento, porque eu não posso esquecer de te perguntar isso, porque você deu um feedback na live esses dias e eu quero explorar isso. Mas antes eu queria, tu falou que eu falei alguma coisa que você falou que não, tá barato isso. O que eu falei que você percebeu como Não, barato? não, só o investimento no curso, eu falei assim, para o que ele é capaz de me trazer de retorno, eu falei assim, é barato. E é aquela história assim, invista em conhecimento, né? Não invista em o que não é conhecimento. Tá? O retorno que isso pode trazer a médio, longo prazo, sem conhecer a mentoria, tá? Eu fui conhecer a mentoria ao longo do ano, falei assim, é aqui que eu tenho que investir para fazer a diferença. Se eu quero desenvolver alguma coisa diferente do que todo mundo está desenvolvendo, eu tenho que criar novas habilidades. Vocês comentam sobre isso, tá? E o ambiente que me cercava é um ambiente estático, no sentido de que poucas coisas acontecem diferentes. Tem uma ou outra inserção em marketing, mas para por aí. Não existe mudança na estrutura do atendimento, da consulta, não existe pós-consulta, não existe pai. Então, assim, o meu mindset não me favorecia aquilo. Mais um motivo, até esqueci de comentar, vou procurar alguma coisa diferente, tá? Assim, e me desenvolver com habilidades diferentes. Ao longo do ano, à medida que eu fui decidindo, de fato, sair como um todo do consultório, porque eu mantinha uma tarde só no hospital, né? Mas chegou ali no final do ano, eu falei assim, ó, ano que vem, 0 tardes no hospital integral, no consultório. E eu fui avisando em partes as pessoas, né? Primeiro avisei o meu braço direito e braço esquerdo, que trabalham comigo no ambulatório lá, né? Assim, e outra coisa que você costuma comentar, os amigos próximos, eles vão negar, né? Porque eu escutei do meu braço direito assim, você vai se arrepender, categoricamente, você vai se arrepender, tá, de fazer isso. Eu escutei da minha mãe falando assim, não faça isso, tá, assim, mas eu não dei ouvidos aos meus amigos próximos por acreditar que a estrutura que eu era capaz de construir, o conhecimento que eu era capaz de adquirir, poderia mudar o jogo. Tá? E, de fato, eu ainda estou jogando, estou no primeiro tempo, tá? Não cheguei nem na metade do jogo, vou dizer assim. E a ideia é um crescimento exponencial, diferente do que eu poderia ter se eu tivesse ficado parado. Tá? E eu acho que isso tem uma chance de, no futuro, fazer uma grande diferença. Que massa. Eu preciso te perguntar, já teve o retorno sobre o investimento do curso? Só para a Faz gente. tempo, Ah, faz tempo, faz beleza. tempo. A gente está falando de agosto de Uhum, 2021. Em 6 meses você já uhum. teve o retorno sobre o investimento. Beleza, que massa. Rodrigo, você falou sobre momento. Você falou sobre momento. Tá, mas antes de falar de momento, eu preciso falar uma coisa que é muito importante. Muito importante, muito importante, muito importante. Essa parada do ambiente, né?
das pessoas que estão ao seu redor. É importante a gente entender que as pessoas que vão dizer a sua mãe, seu amigo, seu braço direito, eles fazem isso por amor, porque eles têm, Sim, porque na visão de mundo deles, eles estão vendo uma coisa que você está indo para um lugar onde não tem certeza. No mundo deles, aquilo você vai, eles não querem nada ruim para você, principalmente a nossa mãe, né? Nossa mãe não quer. Quando eu falei para minha mãe que eu ia largar a enfermagem para fazer medicina, ela disse: "Não, meu filho, pelo amor de Deus, já está aqui, ó, você já passou na faculdade, ninguém na nossa família tem faculdade, você já vai ser enfermeiro, já vai ganhar, já tem um salário certo, vai ganhar R$ 1.200 por mês no hospital regional, meu filho." Naquela época isso era muito dinheiro para mim, Rodrigo, pra gente, entendeu? E cara, nossa mãe é nossa mãe, né, cara? Mãe é mãe. Mas é importante a gente entender isso, né? Ter essa empatia, entender assim, nossa, tá falando isso, né? Porque me ama, porque quer meu bem. E ao mesmo tempo que usar essa empatia, não com simpatia. Simpatia é quando você se deixa afetar por sentimentos do outro. Empatia é quando você sente, você faz o exercício de sentir o sentimento do outro, mas depois você volta para o centro. Se você for simpático somente com o seu paciente, você vai lá, sente o sofrimento dele, daqui a pouco você está chorando mais do que ele. A ideia não é essa. A ideia é você ir lá, sentir, depois você volta para o seu lugar de terapeuta, porque senão esse paciente procurou para ajudar ele. Então, a mesma coisa que a gente tem que ter empatia com as pessoas que nos amam, que vão dizer, cuidado, vai dar errado. E a gente dizer assim, e a gente pensar, né? A gente respeitar a opinião, aceitar, agradeço pelo cuidado, eu sei que você está me falando isso porque me ama, né? E eu de verdade agradeço. Mas eu queria te dizer que a minha vida é o meu sonho, é o meu propósito. Se der errado, tá tudo bem. Mas eu quero chegar lá no final da minha vida, porque isso é o que está no livro lá da Ana Cláudia, da geriatra que é conhecida no mundo, no Brasil todo aí. Os 5 maiores arrependimentos, né? Um deles é não ter feito aquilo que você queria, não seguir os seus sonhos, cara. Por medo, porque escuta as pessoas que te amam, porque tem vergonha, enfim, por todas essas objeções que é inerente ao nosso crescimento, à nossa evolução. Então é importante discernir isso. Às vezes quem vai falar isso, cara, é o marido, é a esposa, às vezes é a filha, é o filho. Às vezes o filho da gente, com o maior amor do mundo, vira pra gente e fala assim: pai, não vai trabalhar hoje não. Nossa, é muito dolorido isso. Mas você tem que ter muita clareza do seu propósito. Por isso que a gente fala tanto de propósito. Porque quando você tem um propósito, hoje eu tenho que dizer não para minha filha, por exemplo, para estar aqui agora, né? Antes de entrar aqui, ela mais ou menos me falou um pouco alguma coisa nesse sentido. E se eu não tiver um propósito, eu vou fraquejar. Eu vou fraquejar e vou dizer: caramba, eu não estou passando tanto tempo com a minha filha, não sei o quê, não sei o quê. Mas não, quando você tem um propósito, eu penso assim, cara, eu quero que minha filha um dia ela vai se casar, ela vai ter a vida dela e eu quero que ela tenha orgulho de mim. Eu quero que ela olhe para minha história e tenha um exemplo de alguém que seguiu os sonhos, os próprios sonhos, que construiu a própria história. Então, acho que isso é muito importante. Eu queria te honrar por isso, eu queria te parabenizar por isso. E se de repente o seu braço direito, a sua mãe assistir essa live no segundo momento, eu tenho certeza que esse exercício de empatia você fez, porque você é um dos alunos que mais fala sobre relacionamento médico-paciente comigo. E eu queria te perguntar sobre momento, Rodrigo. Você falou assim, ó, o CVM, num comentário, numa das lives que eu fiz a semana passada, você falou assim, o CVM, no momento certo, muda vidas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do momento. Por que no momento certo? Porque essa é uma das grandes objeções, é uma das grandes dúvidas dos colegas. Será que eu estou no momento certo? Pode ficar à vontade para discernir, para discorrer sobre isso. é difícil falar do momento de outras pessoas, né? Mas o que eu imagino é que cada um tem o seu momento, né? De perceber aquilo como você vê como uma coisa útil ou não. Se você está muito engessado num modelo ou num sistema, especialmente envolvido com outras pessoas que também só fazem a mesma coisa, você ouvir o que o CVM defende, o que ele ensina, serve até como uma ofensa, entre aspas, para algumas pessoas. E daí surgem os odiadores, né? Os odiadores padrão, porque vai contra o que é tido como conhecimento comum, como o ritmo normal, tá? O momento, na verdade, ele parte de um incômodo interno, cada um vai ter o seu momento. Se você não está incomodado, ao contrário, se você está acomodado, CVM não faz sentido, então não é para você. Eu já escutei você até comentando, né? Até não é para esse tipo de aluno que o CVM existe.
Agora, se você está incomodado com qualquer coisa, tá? Seja pela remuneração, né? Um dos carros que vocês defendem é a remuneração, mas esse vem a reboque, não é o principal. A remuneração vem depois. Eu estava incomodado com o sistema, eu estava incomodado com estar engessado, de ter horários que eram determinados não por mim, mas pela estrutura, de ser movido de um lugar para outro, de um dia para outro, não ter onde atender. Isso me incomodava. Me incomodava a sala de espera, me incomodava o atendimento generalista, assim, que os pacientes recebiam, por ter um atendimento no hospital, me incomodava a falta de individualidade, isso me incomodava. E eu vou dizer assim, o CVM vem no momento certo para suprir todas essas minhas necessidades, ou seja, o momento vem de uma necessidade interna, tá? Eu acho que de cada um. E se você não tiver o incômodo, ontem eu assisti o começo só da live da Marina, ela comentou sobre o incômodo do trabalhar e não ser remunerado. Esse é um grande incômodo, mas não é o único. É um grande incômodo, mas não é o único, tá? Isso fez ela despertar. Então, aquele foi um momento dela, porque até então ela vinha trabalhando e nem prestava atenção, assim como provavelmente a maior parte dos médicos que trabalham nem presta atenção no que ganha, no que gasta e assim por diante, tá? O meu incômodo, então, como eu falei, eu já vinha na transição, eu entrei no CVM antes da pandemia, né? A minha média de consultas era alguma coisa perto de 40, entre 40 e 45 consultas particulares por mês, então eu já tinha um consultório particular que funcionava. A pandemia desestabilizou tudo, né? Mas eu estava incomodado com o que eu poderia fornecer. Aquilo, você quer oferecer um serviço premium num ambiente que não é premium. Tá, assim, então, não tem como cobrar por um serviço premium, não é necessariamente o valor da cobrança, é o valor, a entrega que você quer dar para o paciente, tinha que melhorar. Esse foi provavelmente o meu principal incômodo, tá? E a reboque veio a questão financeira também. E aí, nos bastidores, a gente falou sobre isso, né? Você falou assim, cara, tem muito médico que está, por exemplo, com consultório já entendeu que o consultório é o lugar onde vai construir a mansão dele no terreno que é dele, e só que às vezes também chega um momento que boca a boca já está funcionando, ele acha que a consulta dele é incrível, os pacientes estão tendo resultados, os pacientes adoram ele acha que não precisa melhorar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho já dos resultados, de como é que foi essa melhora, né, e o que você fez, né, porque eu acho que é isso também que os colegas, principalmente quem está chegando agora, né, aqui no nosso projeto, também querem saber, né? Eles querem, beleza, o resultado, aumentei tantos por cento, aumentei o número de... Mas o que você fez? Qual foi o... Então, a minha sacada foi, CVM para mim significa novas oportunidades e sustentabilidade a longo prazo, tá? Então, até hoje eu não tenho uma imersão digital adequada, tá? Essa é uma meta para 2022, para eu iniciar a imersão digital, e eu entendi. Escutando um podcast do CVM, eu entendi que, ok, você está seguro hoje em dia, mas vai chegar um peixe pequeno, muito maior que você, tubarão, que vai saber fazer propaganda e vai comer tua clientela em algum momento. Eu entendi. Falei, eu preciso aprender um pouco sobre isso. Não necessariamente você o mestre de marketing, mas eu preciso estar inserido no mesmo ambiente onde as gerações mais jovens estão chegando. Tá? Eu tenho amigos próximos de outras especialidades, eles nem são os mais experientes, nem são os mais graduados, mas eles são os que fazem o melhor marketing, e eles têm uma agenda muito mais cheia do que os mais antigos, que na verdade não aplicam estratégias de marketing ou por vergonha, desconhecimento e assim por diante. Assim, primeira coisa, então eu preciso entrar no mundo digital de uma forma estruturada e adequada e que faça sentido. E o CVM me ensinou um tanto disso e está quebrando objeções, né? Logo eu jogo as objeções janela abaixo. Tá? A segunda coisa é sustentabilidade, né? É justamente isso, tá? Gestão. Tá? Dentro do CVM eu vi uma oportunidade de aprender sobre gestão, coisa que eu não tinha nenhum conhecimento praticamente anteriormente. Tá? Gestão do consultório, gestão de finanças, e que a gente só vai aprender jogando o jogo, né? Não necessariamente sabendo, tá? E aquilo que a gente já comentou em algum outro momento, a gestão é capaz de manter a estrutura sustentável, tá? A terceira coisa importante que eu acho que o CVM é incentivo à criatividade. Né? Então, chegou a pandemia, né? O CVM se adaptou à telemedicina. Agora eu aprendi sobre telemedicina, quebrei minhas objeções. Teve esse desafio. O CVM vem como uma oportunidade, de novo, criatividade,
todo problema, na verdade, é uma solução de algo, né? Então, e assim a gente vai, para a gente não ficar parado, né? O importante é não ficar parado, o importante é movimento. Acho que o movimento faz toda a diferença. Então, onde eu vejo que o CVM pode ajudar é justamente isso, tá? É te oferecer além do que você consegue enxergar. É assim, ensinar como fazer um marketing de qualidade, conteúdo de qualidade, ensinar a gestão, ensinar coisas que você não domina e que talvez te ajudem, tá? Incentivar a diversificação de produtos oferecidos, etc, etc, etc. E para mim, o CVM, eu acho, é uma opinião enviesada, mas ele é um divisor de águas, tá? Antes CVM e depois CVM. Dentro da minha estrutura de atendimento, e que graças ao CVM tive uma mudança grande de mentalidade, foi: eu preciso de uma secretária minha própria. Então, assim, quando eu fiz essa migração de dentro do hospital para fora do hospital, até por uma questão de custo, a minha primeira impressão é: vou contratar um teleatendimento, tá? E contratei um serviço de teleatendimento, era bacana, o custo não era tão alto, é uma empresa, na verdade, né, que faz rodízio, né, das secretárias. Funcionou razoavelmente, tá? Mas tinha problemas, o telefone, assim. Mas o principal problema que eu via nesse teleatendimento, como era uma empresa, não era uma secretária que eu estava contratando, era a impessoalidade. Ali não existe um direcionamento, né? Um atendimento de telemarketing, vamos dizer assim, como qualquer outro, claro, né? Existiam as conformidades que você dirigia, mas esse serviço era fora de Curitiba. Então a pessoa um dia perguntou: e aí, eu vou pelo lado direito ou lado esquerdo da avenida? Eu não sabia responder, eu falei assim: caramba, a minha secretária não sabe dizer onde que é o meu consultório. Eu falei assim, mas não só isso, né? E depois que entrei no CVM e entendi a importância da secretária, tá? Eu entrei em agosto, tá? Entre de setembro a outubro, a gente contratou a secretária, a Jane, nossa secretária, ela começou a trabalhar dia 1º de outubro, tá? Assim, e eu não sei o que aconteceu, mas a existência da Jane, eu não sei, né? A existência da Jane mudou completamente a estrutura e o volume de atendimentos, tá? Estava fazendo uma contagem ao longo da pandemia, a minha média de consultas mensais girava em torno de 25, era maior antes da pandemia, né? Atendia entre 40 e 45, durante a pandemia inteira, 25, ainda quase metade, né, assim, de volume. No primeiro mês que a Jane chegou, a gente bateu mais de 50 consultas, no segundo mês mais de 50 consultas, no terceiro mês mais de 50 consultas, alguma coisa está errada. Pensei, sorte, né, no primeiro mês deve ser sorte, mas no segundo mês mais de 50, no terceiro mais de 50, aí janeiro veio férias, janeiro não conta, assim, sabe, mas de fevereiro para frente, a agenda está seguindo o mesmo modelo, assim, sabe, a gente vai bater mais de 50 consultas, sabe? E foi o CVM que me ensinou, assim, o valor que a gente tem hoje. A Jane é meu braço direito, ela é o meu espelho enquanto eu não estou lá, ela fala por mim enquanto eu não estou lá. Então, assim, saber dar importância, não ao custo, mas ao investimento que é a secretária, treiná-la para que ela seja teu espelho e em captação de pacientes com empatia, tá? Eu acho que faz toda a diferença. E aí, mais um mérito ao CVM, isso que, espero eu, possa trazer sustentabilidade ao consultório a longo prazo. Era o que eu ia falar aqui, né? A gente está falando vamos lá, de implementação do método de verdade, porque Setembro. é importante dizer isso, né, Rodrigo? Assim, não é um dos grandes diferenciais que eu falo com muito orgulho do nosso método, que é importante a gente entender que tem algumas etapas, né? Então, a primeira etapa é a parada de assimilar o conteúdo, porque é muito conteúdo, principalmente conteúdo novo. Nem todo mundo vai conseguir aplicar isso, porque a maioria nem consegue, como é uma coisa muito nova, muito disruptiva, né? A gente tem ouvido essas palavras de vocês, né? É muito inovadora, principalmente para gerações, Mais enfim, antigas, sim. mais antigas, é difícil de mudar. Mas a gente, mesmo assim, a gente tem tido ótimas surpresas, né? Pessoal de 60, 70, 80. Outro dia, o Paulo Mendonça, que eu acho que é o mais experiente do grupo, ele falou, acho que ele tem 80 e pouco, ele falou assim, 70 e pouco, não lembro agora exatamente. Ele falou: nossa, eu utilizava os gatilhos mentais e nem sabia. Agora eu estou usando com mais consciência. Veja, eu entrei no CVM com 20 anos de formado. O que eu falei assim, eu achava que a minha consulta era boa. Eu descobri 20 anos depois que ela podia ser melhor ainda. Tá, assim, Podia ser melhor, eu acho que é isso, né, cara? nunca é tarde para aprender mais. Eu acho que é isso.
mente de principiante, né? Eu acho que isso é muito massa. Então, essa primeira fase é de você realmente começar a enxergar coisas que você não enxergava. E aí depois tem a fase da implementação, que também pode demorar um tempo, dependendo do perfil de cada um, né? Tem os perfis de coelho, tem os perfis de tartaruga, tem os perfis de avestruz, que eu nunca explico o terceiro perfil do avestruz. O avestruz é aquele que enfia a cabeça e acaba que a gente nem sabe. Mas de vez em quando a gente está postando nesse perfil avestruz que ele vai. Ontem mesmo ressurgiu um colega da turma 9, mandou uma mensagem, poxa, muito bacana. Ele mandou uma mensagem para mim, fez uma pergunta e mandou uma mensagem dizendo assim, cara, gratidão, porque vocês mudaram assim, a minha clínica e tal. E, obviamente, quando você muda a carreira de uma pessoa, a gente acredita que você acaba interferindo, influenciando muito na vida pessoal. Mas é um processo, né, Rodrigo? É um processo. E você está só no começo, meu amigo. Você está falando aí que em 3 meses. Ontem, quando você me mandou os números, né? E eu li só o cabeçalho, eu disse: poxa vida, o Rodrigo começou a transição dele em 2014. Já estou vendo tudo. Antes de abrir a mensagem, já estou vendo tudo. O CVM quase não impactou na transformação dele. Então vai ser uma live morna, eu estava pensando, né? E aí, quando eu abri, foi exatamente o contrário. Você teve 2014 até 2021, digamos assim, você teve num platô, se a gente puder usar, tu me corrija se eu estiver errado. E aí, agosto de 2021, setembro, buf, você saiu desse platô e já. Aí eu queria que você falasse disso. Se puder falar por exemplo, você falou de número de consultas, mas o quanto que isso implicou, por exemplo, no que a gente defende aqui? A gente defende, vamos lá, satisfação em exercer a profissão. Segundo, a gente entende que isso vai gerar gratidão dos pacientes, satisfação em reconhecimento, que eu acho que é uma das moedas também que alimenta a nossa alma, o nosso propósito como médico. Terceiro, faturamento. E quarto, qualidade de vida. Se puder falar um pouquinho o que mudou depois de você começar a aplicar nesses 4 meses, né, basicamente, que você está aplicando o CVM. Então, vamos lá, da chegada da secretária em diante, o volume de atendimento dobrou dentro do hospital, fora do hospital, lembrando que eu já estava fora do hospital, mas sem secretária própria, tá? Acho que isso foi uma grande diferença na hora do contato secretária-paciente, acho que é um contato fundamental ali para que as coisas deem certo. E ela nem estava treinada no primeiro momento, né? Mas já estava mostrando sinais de que estava dando certo. Tá? Segunda coisa que mudou eu trabalho bastante, eu não posso dizer que trabalho pouco, não reduzi ainda a carga de trabalho, assim, eu estou atendendo o mesmo número de períodos do dia que eu sempre trabalhava, sempre trabalhei bastante, tá? E é algo que até comentei com a secretária, né? As pessoas que ficaram lá para trás no hospital, elas não têm ideia de quanto a gente trabalha aqui. E a minha secretária falou, elas não têm ideia de quanto a gente trabalha aqui. Mas vamos trabalhar com prazer, vamos trabalhar porque você quer estar lá, tá? Não é um trabalho estou indo trabalhar, assim, estou me sentindo bem por trabalhar aqui. Isso eu confesso. Talvez tenha que ser corrigido mais para frente, horários um pouco menos, mas eu não estava desperdiçando o momento de trabalho. Surgiu oportunidade, atendia, né? Num primeiro momento até como uma forma de me sedimentar, né, no mercado, assim, estou disponível para atendimento. Normal, E, normal. e faturamento, o simples fato de sair de dentro do consultório para fora, falei assim, aqui eu tenho que ter um custo, o valor da minha consulta, o preço da minha consulta, ele tem que ser maior porque tem mais custos, né, então essa foi a primeira metrificação que eu fiz. Então, assim, e sim, aumentei o preço da minha consulta, até para equilibrar, né, assim, o que eu não teria de gasto dentro do hospital e fora do hospital. Mas no final do ano eu já vi assim, a minha consulta vale muito mais do que eu estava cobrando, tá? De dezembro para janeiro já aumentei o valor da minha consulta, já entendendo o valor agregado ao atendimento como um todo, tá, que está sendo prestado, e vai lá, o faturamento ele aumentou 45% entre dentro do hospital e fora do hospital, é bruto, né, óbvio que eu tenho mais custo, né, tem custo que eu não tinha lá, então vamos lá, quem sabe o faturamento líquido
nessa transição ele empate. Mas o que eu estou entendendo aqui é que não para por aqui, esse é só o começo, porque daqui para frente a tendência é eu crescer, eu sedimentar o consultório, implantar estratégia de captação por marketing, implantar o pai que está no forno bem quente, tá, assim, eu acho que daqui para frente eu já não tenho teto. E como você falou, dentro do hospital eu atingi meu platô, meu teto. Dali para frente eu não ia conseguir. E existia uma questão, os preços eram, entre aspas, tabelados entre os diferentes profissionais, porque eu atendia num grupo, né? Um grupo tinha 11 gastroenterologistas, né? Então, existia um acordo interno que o preço era, entre aspas, tabelado para todos, para não ter problema, né? Então, ali eu estava preso dentro daquela estrutura, né? Hoje eu vejo que eu não trabalho menos, eu trabalho tanto quanto, ou se não até mais, como um empreendedor, tá? Dentro do meu negócio, a satisfação é muito maior. Acho que retorno para os pacientes, eu vou especular, né? Mas acabo entendendo que também seja maior e perspectiva de aprender mais e de crescer mais. Agora não tenho teto. Agora, na verdade, eu vou buscar o céu, né? Assim, porque eu não tenho teto. Porque eu vejo a oportunidade de crescimento além do platô que eu já tinha alcançado. Que massa, que massa. Cara, parabéns, parabéns. Eu fico muito feliz de poder ser uma ferramenta, um instrumento para que você expanda, né? Para que você, né, que o nosso método seja essa ferramenta para que você expanda, porque era o que a gente estava falando nos bastidores, né? Dinheiro por dinheiro, a gente ganha dinheiro de várias formas. A gente pode ganhar dinheiro, sei lá, vendendo brigadeiro, vendendo. A gente pode ganhar dinheiro vendendo brigadeiro ou vendendo, sei lá, uma salada. As duas formas são dignas, as duas formas você vai ter a mesma quantidade de dinheiro. Agora, o que faz seu coração cantar, né? O que faz seu olho brilhar? O que faz você sentir que sua vida tá valendo a pena? Eu acho que essa é a sacada, né? Porque tem um dos meus mentores diz que ele mudou a vida dele quando ele leu aquele livro que eu acho que está até aqui atrás, Trabalhe 4 horas por semana. Já ouviu falar desse livro? Não, não sei não. Tim Ferriss, Trabalhe 4 horas por semana. Que é exatamente um livro que fala sobre a possibilidade de você escalar principalmente hoje com a informação e com a tecnologia, né? E aí ele diz que leu esse livro e mudou a vida dele. E a esposa dele, depois de um tempo, num evento que ele estava, virou para a plateia e falou essa história. Disse, olha, ele leu esse livro, trabalha 4 horas por semana, mas eu acho que ele entendeu errado, porque ele só folgava 4 horas por semana. Mas, cara, é importante também a gente entender como é que funciona o processo. Eu acho que por isso que é diferente quando você está dentro de um grupo, quando você está dentro de uma comunidade, né? Se você está sozinho, né, Rodrigo? Será que as métricas, será que elas estão te levando para o caminho que você quer ou não? E agora eu posso te falar isso com conhecimento de causa, assim, ó, no início, fazendo a analogia do avião, vai ser mais puxado. Porque para o avião sair, para ele decolar, concorda que ele tem que as turbinas que ele tem que gastar mais combustível, que ele tem que colocar mais força para ele superar a gravidade. Então, assim, o médico, se a gente for fazer uma analogia, no seu caso, que tem 20 anos, quase com o título de doutor, né, toda uma carreira, professor, cara, você, com todo, assim, só para você entender, fazendo analogia, espero que você entenda, você é um A320, você é um Boeing, entendeu? Não é fácil de levantar voo, entendeu? Não é tipo um garoto que acabou de sair da residência de gastro, que não tem bloqueio nenhum com digital, que já tem uma visão totalmente voltada para o digital, que já faz TikTok desde o primeiro período, entendeu? Que tem 2 milhões de seguidores, que já fazia live toda semana falando de intolerância ao glúten, que já tem não sei quantos milhões de seguidores, que se ele bota um stories ali, ele enche a agenda. Isso é um jatinho, entendeu? Tipo, falando da geração digital. E aqui é importante a gente entender que não entra no mérito, como você mesmo disse, a qualidade técnica do atendimento. Está sendo dito aqui, quem domina as ferramentas de escala, de impacto, de ajuda, porque essa é a palavra, né? Não importa se ele faz dancinha ou não, se ele faz um conteúdo que ajuda as pessoas, seja no TikTok, seja no Instagram, seja no YouTube, e aquilo ajuda as pessoas, bingo, acabou. As pessoas se sentem ajudadas, as pessoas enxergam ele como autoridade, acabou, sabe? Então, Rodrigo, é importante cada um olhar para dentro e entender, também não se comparar, né? Respeitar a história de cada um, cara, isso é geração Y, não sei como é que chama, é milênio, sei lá. Eu sou de outra geração.
A minha geração é diferente, eu tenho que respeitar o meu tempo, tenho que respeitar a minha história e vou construir, né, e vou fazer esse Boeing sair do chão com sustentabilidade, com segurança, com integridade, com ética. Cara, é só entender que o processo funciona assim. No início vai ser assim, mas daqui a pouco você vai chegar onde JP está. JP hoje está na velocidade de cruzeiro, entendeu? Agora ele consegue fazer uma graça, né? Ter mais a energia, o combustível que é gasto não é tão mais intenso. Agora ele consegue com mais calma olhar para o lado e dizer, beleza, e agora qual é o próximo passo para eu ganhar mais altitude ou para eu, enfim, qual é o destino, qual é o novo destino? Mas no início é importante entender isso, né? Que vai ser mais puxado. Mas vai chegar a hora da velocidade de cruzeiro e, quiçá, no seu caso, daqui a pouco você pode criar a sua própria frota de Boeings aí e impactar cada vez mais pessoas, Brasil e mundo afora, né? Brasil e mundo afora. Então, fico muito feliz, de verdade, honrado, privilegiado, grato por ter uma pessoa de tão alto gabarito, pessoal e técnico, que acreditou no nosso trabalho, que acredita no nosso trabalho, e pode ter certeza de uma coisa, do nosso lado aqui, a gente dorme e acorda pensando em como fazer com que vocês tenham mais resultado, e leia esse resultado, mais qualidade de vida, mais satisfação, mais retorno financeiro, mais impacto na vida de muito mais pessoas. Então, obrigado. E aí, para a gente finalizar, eu queria só uma coisa que você falou que eu não reforcei, que eu queria reforçar agora, e aí eu te deixo, queria que você deixasse uma mensagem aí para, de repente, alguém que se identificou com a sua história, que possa ajudar, né? Mas uma coisa que você falou que eu não reforcei, que eu acho que foi um ponto de inflexão na minha avaliação, né, de quem está olhando de fora, foi quando, cara, quando a mãe da gente fala com a gente, cara, é difícil a gente dizer não para nossa mãe. E quando um grande amigo fala com a gente também, é difícil a gente, né, não levar em consideração. E eu acho que ali, na minha avaliação, foi um ponto de inflexão, porque você acreditou em você. Quando nem a sua mãe acreditou em você, quando nem o seu melhor amigo acreditou em você, você acreditou em você. E é por isso que eu queria reforçar isso, te parabenizar por isso, porque não adianta você ter a melhor metodologia, o melhor mentor, o melhor isso, o melhor aquilo, se você não acredita em você. Não adianta você ter o melhor veículo se você não acredita que você é capaz de dirigir aquele veículo, né, de pilotar aquele veículo. Então, queria te parabenizar por isso, por ter acreditado em você, primeiramente, antes de tudo. E aí a gente tem falado dos 4 passos, né? Primeiro você acredita em você, no seu potencial, depois você acha um método, e o CVM está aqui para isso, para ajudar, né, para dar um passo a passo. Terceiro, você acha um bando de loucos como você, que vai pensar diferente, que vai querer fazer a diferença na vida das pessoas, que vai dizer não para o status quo, que vai dizer não para o caminho tradicional, que está disposto a correr o risco, está disposto a dizer não para a conveniência e dizer sim para o comprometimento. E a quarta coisa qual é, Rodrigo? Quando Aplicar. tiver tudo, depois que aplicar e tiver dando tudo errado, porque se prepara. Esse número de consultas pode, a palavra é pode não vir todos os meses. Porque tem coisas que a gente controla e tem coisas que a gente não controla. A sua secretária, eu estou acompanhando o grupo de secretários da mentoria, a copy da sua secretária está assim, tá incrível, está incrível, uma das melhores. Mas, cara, mesmo a gente, não é assim que acontece na medicina, o paciente às vezes com você, sem você, e apesar de você, às vezes não, ele vai a óbito. Com certeza. Aqui no particular é a mesma coisa. Seu consultório, cara, você vai estar fazendo tudo certinho. Você vai estar fazendo live toda semana. Você vai estar investindo no Google. Você vai estar fazendo seu site do Google Meu Negócio ali. Os pacientes vão estar te avaliando. A tua secretária vai estar treinada, afiada. Sua consulta vai estar incrível. Você pós-consulta incrível. E vai ter mês que vai acontecer alguma coisa fora do seu controle e pode ser que o número de consultas caia. Quando isso acontecer, é esse quarto passo que não vai fazer, que vai te manter na linha. Qual é? Resiliência. Resiliência. Fazer até dar certo. Fazer até dar certo. Porque é Com isso, certeza. simplesmente isso, que eu tenho visto que fez o Walt Disney se tornar quem ele é, o Michael Schumacher, Ayrton Senna, Usain Bolt, Cristiano Ronaldo. É só dar uma olhada em algum dos seus grandes, de pessoas que você admira, seja no esporte, seja nos negócios, seja na academia, seja no Nobel. Procura. E você vai ver esse padrão. Eles não desistem. Eles têm um propósito, eles acreditavam neles, né? Então, quinta coisa, tem um propósito, né? Primeira coisa, propósito, acredite em você, encontre um método, encontre pessoas para te apoiar, para te ajudar, para facilitar a sua vida. Não que vai ser, não que elas vão, assim, a gente dá atalhos, né? É óbvio que
A gente fez eu acabei que eu não fiz essa comparação. 6 anos você estava no platô, em 3, 4 meses você saiu desse platô. Então, sim, a metodologia e o ambiente acelera resultados. Mas não é que vai ser uma coisa fácil. Acelera, mas tem um preço. Você tem que se dedicar, você está aqui agora pagando o preço. Você entrou no CVM, pagou um preço. Você disse não para muitas coisas, para outros vínculos, para dinheiro, inclusive. Você disse não, você vai ter que dizer não, às vezes, para a coisa que você mais ama, que são seus filhos, sua esposa, Juliana, né, para poder estudar, para poder investir. Então, tudo tem um preço. Não estou dizendo aqui que é fácil, tá? Não tem nada fácil, nada que é bom, bem fácil. E a resiliência. Então, quando você não desiste, cara, é só uma questão de tempo, entendeu? É só uma questão de tempo. E aí eu deixo para você finalizar a live aí. Imagina que você está falando com o Rodrigo de 2014. Se você pudesse escolher uma única coisa para o Rodrigo de 2014, assim, que você pudesse dizer uma única coisa assim que talvez tenha sido. É porque é difícil escolher, né? Por isso que é uma pergunta. Eu acho que não existe uma bala de prata, não existe um único hackzinho, mas eu quero te fazer pensar aí, olhar, tentar olhar bem mais profundamente e dizer, cara, eu acho que eu diria isso para ele. Eu diria isso aqui para ele, porque isso aqui, dentre tudo que aconteceu, eu acho que foi a coisa mais importante. O que seria, Rodrigo? De escolher uma só, né? Provavelmente aprenda o que as pessoas não te ensinam, porque elas vão te ensinar o tradicional, feijão com arroz. Elas vão te ensinar o atender desse jeito, o diagnóstico é desse jeito, mas hoje a medicina não se limita ao técnico. Eu acho que a hora que você expande o teu conjunto de habilidades para além do técnico, em todos os sentidos, você tem o potencial de se diferenciar. Acho que hoje, se eu fosse fazer uma comparação com o Rodrigo de 2014, aprenda mais cedo o que você levou tanto tempo para querer aprender, porque o conhecimento vai te abrir portas que você nem sabe que existiam e oportunidades que você nem sabe que podem ser seguidas. Tá? Acho que é o que faz a diferença. Eu tenho um lema interno, que é um propósito interno, que é estudar, aprender, contribuir. Estudar, aprender, contribuir. Tá? Hoje, aprender faz bastante diferença. Acho que teria feito bastante diferença. Só que era um momento diferente e era um ambiente diferente em que não fazia sentido querer aprender o que não se sabia, tá? E com o passar do tempo, eu percebi que para você chegar num outro nível, você não pode fazer o que todo mundo faz. Aqui a gente tem que fazer alguma coisa, não do ponto de vista técnico, não tem ninguém que seja melhor do que eu do ponto de vista técnico, mas estou dizendo no global, o atendimento como um global. Aprender o que eu aprendi nos últimos 3 meses, 4 meses, com certeza revolucionou a forma como eu encaro como um paciente deve ser atendido e a forma como eu posso retribuir a gratidão, a honra dele estar ali na minha frente com um serviço médico de qualidade. Que massa, que massa, que massa. Rodrigo, só me lembra, aprender, qual é o segundo? Estudar, aprender, contribuir. Estudar, estudar essa sequência, né? Estudar, aprender, Sim. Contribuir. Sabe que uma das estratégias mais efetivas que os advogados usam, advogados de acusação ou de defesa, é usar as palavras da pessoa que ele está querendo contra ela mesma? E a gente ensina também a fazer isso com os pacientes, né? A usar as palavras Resposta dele a favor avaliativa. do tratamento dele. Eu vou usar esse contribuir aqui para que você não esqueça que, através do marketing digital, você pode contribuir para muito mais pessoas. Então, Vou estou estudando. explorar, hein? Estou aprendendo. Está estudando, está aprendendo. O próximo passo é contribuir. Esse último mês, script, vídeo, gravação, Canvas, Instagram, assim, um monte de coisas que até dominava, mas de uma forma superficial, mas agora eu preciso de outro nível. Que massa. Rodrigo, meu amigo, gratidão, né? Gratidão de verdade, do fundo do coração. Gratidão pelo seu tempo, gratidão pela sua contribuição aqui, né? Como eu te falei antes da live, a intenção real é contribuir com muitos mais colegas que possam se identificar com a sua história. Que você cumpriu o papel que Helena cumpriu com você, que JP cumpriu com você, né, na vida de outros colegas, né, e que a gente faça esse círculo virtuoso da medicina crescer cada vez mais. E conte comigo, conte com o CVM, e é só o começo.
é só o comecinho, 4 meses, cara, daqui a 2 anos a gente vai fazer na verdade, no final desse ano, talvez não, vamos lá, PNL aqui na veia. Todo mundo que eu fiz uma live no início do ano passado, eu fiz de consultoria, eu fiz também um CVM Cash Premium, mostrando antes e depois, assim, que você assistiu, eu sei que você assistiu a maioria, e eu já estou deixando o convite para você, porque eu não tenho dúvida nenhuma que você vai crescer em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos, como profissional, como pessoal, e eu quero já deixar o convite aberto aí para a gente fazer esse CVM Cash Premium no final desse ano, porque eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, tá bom? Obrigado, gratidão, que Deus abençoe você, a Juliana, sua família toda, seus pacientes, seu consultório, a Jane, tá? E conta com a gente. Obrigado, eu que agradeço vocês sempre.